Olá, boa tarde, tudo bem? Estamos voltando aí para mais uma live na nossa terça-feira. Já estamos na 26ª live, né? Todas as terças-feiras. Só falhamos a terça-feira do carnaval, que a gente não não fez a nossa live, né? E tem muitas novidades, gente, no nosso canal aqui. Nós estamos com um trabalho maravilhoso que nós estamos desenvolvendo a nível Brasil, com o grupo Capta Brasil. E tem um edital muito importante aqui no Rio Grande do Sul, da Petrobras. Tem 8 milhões de reais para as entidades sociais do nosso estado aqui. Esse edital é para vários estados em todo o Brasil, mas para o Rio Grande do Sul nós temos aqui 8 milhões de reais. Então eu já estou fazendo alguns contatos com algumas entidades, mas a gente coloca à disposição de vocês para auxiliar aí e montar uma boa estratégia para captação de recursos, porque o recurso, para ele acontecer, ele tem que ter uma boa estratégia, tem que ser montado, tem que ser muito bem elaborado os projetos e muito bem direcionado para os ministérios, ou se for por lei de incentivo, através da LIC, da Lei Rouanet. Então é muito importante para que tenhamos sucesso numa captação, a elaboração do processo e também um conhecimento técnico, um encaminhamento muito importante para que a gente obtenha êxito. E o nosso grupo trabalha de forma muito tranquila. Por quê? Porque nós cobramos só pelo êxito, nós não cobramos nada antecipado. O nosso grupo trabalha cobrando pelo êxito. Depois tiver o dinheiro, o recurso depositado na conta da entidade, é a partir daí que nós somos remunerados. E muitas vezes não é pela própria entidade, e sim uma rúbrica que vai estar dentro do próprio projeto, dentro da própria captação. Então, entre em contato com a gente aí, porque nós ficamos à disposição para todas essas informações que forem necessárias para nós captarmos recursos, porque como diz a nossa Patrícia Santa Catarina, recurso não é mágica, não. Tem que ter conhecimento técnico, um bom planejamento e um bom projeto muitas vezes. Vou chamar aqui minha parceira, né? Professora Suzana, entrando aqui. Terça-feira passada ela não... Sempre trazendo muitas coisas boas, muitas oportunidades, né? Contando histórias maravilhosas das entidades aí da Grande Porto Alegre. É uma batalhadora, uma guerreira, uma mulher que eu tenho uma admiração muito grande. Boa tarde! Tudo bom, Ademar? Tranquilo? Graças a Deus, né? Nós temos tantas possibilidades aparecendo em nossas vidas que a gente fica assim empolgado, sempre motivado a querer muito mais, né? Que eu acho que é isso que é importante. Deixa eu ver se eu tô na net certa aqui. Não sei se é a minha ou a tua que tá fraca. Deixa eu ver a minha aqui. Deixa eu dar uma olhadinha na minha. A minha vira e mexe dá problema aqui, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui para ver como é que... Deixa eu dar uma olhadinha aqui na minha. Eu tenho 3 conexões aqui dentro. Às vezes eu pego a conexão mais fraca e aí dá esses problemas. Eu também tenho 2 aqui. Eu também tenho 2, né? Para não dar problema e mesmo assim... mesmo assim dá problema. Ai. Semana, como é que estão os projetos? Finalizou lá a oficina, a primeira etapa, né? Eu acho que é uma das mais importantes, porque é aí que se elaborou um alicerce, né? Para agora dar continuidade num grande trabalho que tem na concretização do objetivo, né? De realmente construir essa política pública e concretizá-la, ela como uma política realmente, né? Como é que está esse desafio? A primeira fase, como tu disse, ela foi concluída, né? Então, nós encerramos aí agora temos, né, a finalização, tá? Temos o caminho, né? Decidiram qual foi os integrantes, os partícipes, né? Decidiram aí qual o caminho a seguir. Então, nós temos agora os indicadores, né? De cada um das rodas, né? A seguir. E temos aí, com base nas chuvas de ideias, né, para onde, né? Então agora temos um caminho comum entre todos e agora esse caminho é que precisa ser trilhado, né? E é um caminho, Ademar, que não é um caminho que já existe. Então é diferente de falar das 33 leis que existem no Brasil, porque nós temos 33 leis de políticas públicas que vêm estruturadas a nível de governo federal e que, né,
basta, entre aspas, né, colocar em prática na organização municipal, que não é feito isso na prática. Cidade educadora, nem isso é, porque não existe o caminho. Então, o caminho agora é que precisa ser construído, não é ser implantado, ele precisa ser construído primeiro, para ver como que ele vai ser implantado. Então, é um desafio muito maior, quando a gente constrói tudo do zero, né? A gente decidimos, na verdade, agora, os indicadores por onde começar, mas agora que nós vamos, então, decidir como trilhar esse caminho. E amanhã de manhã nós temos, então, o nosso primeiro encontro de trabalho, propriamente dito, né? O grupo de trabalho aí que eu fiquei muito feliz, porque muito raro as pessoas dos 5 agentes se candidatar para trabalhar, né? Botar a mão na massa e efetivamente trabalhar. E nós temos 22 pessoas. Nossa, mãe. Nós temos 22 pessoas comprometidas em fazer essa caminhada agora de construção, assim, né? De estrutura mesmo. Então, assim, estou muito feliz. Muito feliz. Assim, Muito ó, feliz de poder fazer essa caminhada. Nós, essa semana aqui, nos últimos 13, entramos o ano assim, falando com muito, eu acho que esse ano aqui, nós devemos ter falado com mais de 200 a 300 entidades em todo o Brasil. Foi assim, a forma que a gente conseguiu atingir as entidades, principalmente Norte e Nordeste, que são um pouco mais carentes do que nós aqui, porque essas entidades, eu acredito, né, pelo que eu vejo nos nossos bate-papos com os nossos colegas, elas estão muito vinculadas à questão das emendas parlamentares. Porque o que é isso? O parlamentar, ele usa isso muitas vezes, não são todos aqui, não é para generalizar, mas assim, mantendo essas entidades como refém, né? Porque daí eles direcionam o recurso, eles têm a questão da obrigação do voto, então a gente está abrindo muito os olhos das entidades e colocando para elas outras estratégias para poder captar recurso para sua entidade, libertá-las um pouco dessa dependência. Eu vejo aqui, às vezes, eu converso aqui com as entidades daqui, e também tem muito essa mentalidade. Os vereadores, principalmente, têm essa mentalidade que só tem as emendas parlamentares. Então, eles ficam o ano inteiro buscando isso para trazer para alguma entidade para poder ajudar dessa forma. Mas existem muitas estratégias. Esses dias, eu não lembro agora o nome da entidade que eu falei em Porto Alegre, porque eu estava no Instagram e apareceu um vídeo, a entidade pedindo uma ajuda. Eu disse, você conhece a professora Suzana? Certamente. Ele disse, conheço a professora Suzana. E justamente qual é o problema deles, né, professora? E é o que a gente falou hoje numa reunião de mais de 20 entidades, aí, através de um projeto que está grande acontecendo através de São Paulo. E aí a gente falou a questão do imediatismo. É difícil hoje a gente conseguir de forma rápida isso. Só que a entidade muitas vezes dá, mas eu não tenho CNPJ, então, não vou nem... Não, mas não pensa no hoje. Trabalha de forma emergencial naquilo que você precisa hoje para manter a tua entidade e começa a te organizar, que pelo menos daqui a 1 ano e meio, 2 anos, quando você tiver esse tempo necessário para algumas outras captações, porque tem captações que você consegue de forma mais direta. Mas assim, essas pessoas também têm que querer um pouco isso, professor, porque às vezes eu vejo que eles querem isso de forma muito natural, que isso venha, ou se acostuma com aquela forma de sempre receber ajuda de um, do outro, vive numa dependência contínua e acha que isso é o suficiente. E, na verdade, não é isso que você está construindo em Porto Alegre, você está formando um alicerce, trazendo essas entidades a refletirem, a compreenderem o porquê que elas existem, ou como é que elas vão se estruturar para lá na frente ter um pouco mais de segurança financeira para dar continuidade aos trabalhos. Então, acho que essa mudança de mentalidade é o que hoje nós estamos tendo, assim, não mais trabalho, mas que nós estamos empenhados em mostrar essa realidade para muitas entidades que não têm essa percepção. Ademar, tu tem razão, assim, existe uma confusão muito grande entre o que é um projeto, estrutura de um projeto, né, organização de um projeto,
propriamente dito, e a gestão de um projeto. Não existe visão nenhuma, que é exatamente o desafio que eu vejo, não existe visão de gestão de projeto. O que existe são pessoas que acham que sabem fazer projeto. E não estou tirando o know-how delas, mas elas fazem um projeto específico para um determinado ponto, para uma determinada ação, para um determinado momento, né? E acham que isto é um projeto de política pública. Então, existe uma confusão generalizada em relação a isso. É isso que não está claro, né? Que faz com que exista todo esse caos que nós temos, tá? Por quê? Porque como nós temos uma organização política partidária, tá? No Brasil, que é de 4 em 4 anos. Então, é essa cultura em relação ao imediatismo que faz com que existam projetos pontuais, que na verdade não são projetos, são ações e não projetos de políticas públicas. São programas, né? São ações, não são projetos de políticas públicas. Então, isso é o que tem de confusão muito grande. Nós não temos uma cultura de democracia participativa. Nós temos uma cultura de democracia eleitoral, e não uma democracia participativa direta. Nós temos uma cultura de democracia participativa através do voto. Então, vejam, eu estou delegando o meu poder a um terceiro, através de um voto. Cumpri minha obrigação, botei meu númerozinho lá na urna e a minha responsabilidade acabou, agora eu transfiro a responsabilidade para o outro. Essa é a cultura que nós temos. Por isso que essa cultura, ela se traduz em todos os nossos atos nas nossas vidas. É por isso que a gente não vai no vizinho, senta com ele e vai resolver o problema que está acontecendo. A gente procura um advogado, né? Para o advogado entrar com uma ação, para o juiz decidir qual dos dois tem razão, ao invés de eu ir lá no vizinho conversar com ele. Por quê? Porque eu estou terciarizando a minha responsabilidade. Isto é algo cultural do sistema brasileiro, tá? Isto vem da nossa origem, porque nós supostamente fomos descobertos, né? Supostamente fomos descobertos. Então, todo o nosso processo de 500 anos, né? Vamos chamar assim, né? Arredondando aqui, ele vem de cima para baixo. O Brasil não passou por guerra, né? Nós não tivemos essas atrocidades onde a gente precisou, como ser humano, buscar algo de construção que fosse de baixo para cima. Então, nós não temos essa cultura. A nossa cultura é uma cultura de assistencialismo. Alguém tem que me dar assistência, que alguém que vem de fora, alguém que vem de cima. E isso é uma realidade geral. Isso é o que a gente verifica no nosso dia a dia, nas nossas organizações municipais. Então, não adianta a gente ficar criticando, batendo em relação a isso. Essa é a nossa cultura, né? A gente vai ter que fazer o processo inverso, que é aos pouquinhos mostrar que o nosso texto constitucional, né, ele mostra claramente que nós temos os dois modelos de democracia. Nós temos 50% de democracia participativa através do voto e a outra é a participativa direta. E cadê os nossos 50% de obrigatoriedade de participação direta? Para quem que a gente está delegando essa responsabilidade? Né? Para quem tu está vendendo essa responsabilidade? É isso. E é esse o imediatismo que a gente vê.
Então, na verdade, assim, não existe esse processo cultural de organização que eu preciso me organizar, que eu preciso buscar atrás, né? Que eu preciso ter esse processo de gestão, que eu preciso pensar numa organização de projeto, não há 4 anos, e sim o que eu quero fazer, né? Onde é que eu quero focar, onde eu quero chegar, né? Então, isso não se muda do dia para a noite, Demar. Né? Como eu sempre falo, cultura tu não muda do dia para a noite. Cultura, né, é um processo demorado, é um processo que, em termos de humanidade, é aos poucos. Mas a gente tem que começar, a gente tem que começar de algum lugar, né? E eu tento aqui, né? O que eu tô dizendo, a minha história Porto Alegre desde que eu cheguei aqui, eu tento deixar essa sementinha, né? E fazer esse processo. E hoje eu enxergo, assim, que isso me dá muita... Me deixa muito gratificante, assim, me deixa muito gratificada, tá? Porque eu vejo, hoje, onde eu chego, eu tenho os alunos. Então, na verdade, a sementinha que eu plantei a vida toda, ela tá lá, ela está germinando. Então, em todos os locais públicos que eu chego, tem lá, oi, prof, oi, prof. Ou seja, a sementinha tá lá, né? Então, tudo aquilo que eu plantei tá lá. Eles estão em cada um dos locais na administração pública aqui, né? E aí tu consegue enxergar isso na prática já em termos de modificação dos atos. Porque é muito mais fácil eu trabalhar com quem foi meu aluno, porque ele tem uma compreensão muito maior, ele sabe do que eu estou falando, né? E ele sabe muito bem o que eu falava lá atrás, que era uma vez meu aluno, sempre meu aluno. E se eu tiver que puxar, né, as orelhas em qualquer lugar onde eu encontrar, eu vou fazer isso. Então, ele tem total consciência disso, né? Sim. Né? Então, e poder hoje trabalhar com eles, né, estar lado a lado com eles, fazendo essa construção, nossa, isso é muito gratificante, porque tu vê que efetivamente a semente plantada lá, ela está frutificando, porque eles é que estão, né, levando isso hoje, já eles entenderam muito bem como é que é esse processo, eles entenderam como é que é o funcionamento do sistema, e isto é educação cidadã. Isso é educação cidadã, algo que eu bato, porque assim, se não mudar o processo educativo, a gente não trabalhar a questão da educação cidadã desde a base lá, né? Não vai mudar, não vai, porque não tem consciência, não tem como tu chegar sendo um engenheiro, um advogado, um contador, um arquiteto, não tem como tu chegar depois tendo uma visão diferente se tu não teve base para entender como funciona, para poder mudar a lógica. É isso, Demar. É por isso que a gente lida o dia todo com entidades falando e assim, ó, é uma programação de computador, é todo mundo falando a mesma coisa. Papagaio e reproduzindo a mesma coisa, todo mundo igual. É isso, esse é o desafio que nós temos. Eu percebo assim, trabalhando muito aqui com as prefeituras, que a gente trabalha com eventos, feiras setoriais, e essa competição, esse ego que existe entre as pessoas, sem essa preocupação de ter continuidade, independente se você vai estar vai estar no poder ou não vai estar no poder. É você fazer alguma coisa e você deixa alguma coisa que possa ser continuada. Muitas vezes eles planejam os 4 anos e aquilo que eles conseguirem termina aquilo que eles deixaram para trás. Ninguém mais consegue continuar porque são muitos projetos próprios. Não são um projeto pensado a nível de sociedade, a nível de comunidade, muitas vezes. E isso aí é que traz todos esses entraves e que há muito desperdício de recursos financeiros, de projetos que vão para as gavetas e não saem mais das gavetas. Então, assim, nós temos um processo de transformação cultural muito grande. E isso, para se construir tudo isso, hoje nós somos umas formiguinhas, né, professora? Aí... trilhando carregando uma folhinha lá nas costas para levar até o lugar ao passar o inverno. A gente é essa formiguinha. Mas eu acho que eu penso e tenho plena certeza. Esse trabalho de formiguinha que nós estamos fazendo hoje, ele está começando a tomar uma proporção e as pessoas estão começando a uma falar com a outra e começar a compreender que existe um olhar diferente.
que tem alguém que está pensando de forma diferente e que pode trazer um novo horizonte pela frente, com outra forma de enxergar as coisas. Então, eu acho que isso é o fundamental. Me diga uma coisa, a nossa convidada hoje, como é que isso? Acabei de perguntar para ela. Não sei o que Eu aconteceu. andei olhando o projeto Acabei de... dela, maravilhoso. É lindo. Nossa, o projeto da Maravilhoso. Natália é lindo. Não, maravilhoso. Maravilhoso. A gente sabe, né? Sabe, quem trabalha com projetos sociais sabe como é que é. Não sei o que aconteceu. Daqui a pouco ela me dá um oi aqui para ver o que aconteceu. Mas se não der, a gente traz ela no outro dia. Não tem problema, né, Demar? Vamos continuando o nosso bate-papo. Então, assim, esse projeto de construção que a gente está aí hoje, através do Márcio, né, que faz, e hoje nós temos as duas grandes lideranças, eu falando agora aqui a nível de participante, membro do Capta Brasil, nós temos duas grandes lideranças, que é a professora Suzane e que é o Márcio Neri, que também é um especialista em captação de recursos, cada um com com o seu conhecimento, e isso se complementa os conhecimentos, e aí que forma as bases fortes para a gente desenvolver o nosso trabalho. Eu acho que aqui ela já conseguiu, que ótimo. E olha lá, vamos lá, entrou ali, diz para ela ali, ela te pede para ela te, diz para ela te, isso, tá aí. Natália, cadê você, Natália? Abaixa um pouquinho. Estava escutando vocês. Estava escutando vocês. Tá. Oi, Ademar, oi, Suzana, tudo bem? Olha, ver uma mocinha assim, Natália. dominando a tecnologia, eu fico feliz, cara. Né? Claro. Dominando a tecnologia. Eu não sou idosa, não gosto que me chame de dona, porque dona não domina nada, né? E a gente tem que se atualizar, não é, Ademar? Como é que eu não vou participar de uma coisa legal que nem vocês estão falando aí? Vocês estão falando de participação, de cidadania, eu estou nessa. A gente vai conquistando aos pouquinhos, não é? E a Suzana aí, que é a nossa mestra, né, está sempre colaborando, incentivando a gente. Somos todos professores, né? Que maravilha. Muito obrigado por aceitar o convite. E é um prazer tê-la aqui. E aí agora nós vamos explorar toda essa juventude, essa alegria de estar à frente de uma entidade. Que isso renova e nos mantém vivos, né? Então isso aí é maravilhoso. Professora, conduz aí agora. É bom, primeiro, assim, ó, muito feliz, muito agradecida em ter esse exemplo, né? Olha os nossos mestres, nossos guias aí. Eu espero com a idade da Natália ter essa juventude e essa vontade de viver e fazer o que a Natália faz. Porque, olha, põe alguém que tem energia no corpo. Olha que eu sou ligada no 220, tá? Mas assim, a Natália me ganha. E olha, né? Meu Deus do céu. Tá exagerando. Não tô, não. Vai lá. Você sabe muito bem disso. Não, gente, assim, ó, a Natália, vocês vão conhecer agora ela um pouquinho, tá? A Natália me fez enxergar o mundo, né, de uma forma diferente. A Natália me fez enxergar a natureza de forma diferente. A Natália me fez eu modificar meus atos em relação à forma como eu utilizo talheres, bolsas, ou seja, ela foi uma mestra em termos de mudança na minha vida, né? Então, todo dia tenho aprendido com ela. E por quê? Porque ela tem um conceito que eu levo para a vida. Lixo zero. Não existe lixo. Tudo, né, se transforma. Então, e eu sempre escutei isso teoricamente, mas assim, quem me ensinou na prática como isso funciona foi a Natália, né? Então, meu Deus do céu, Natália, conta aí para nós aí um pouquinho dessa tua trajetória, da onde que vem essa tua energia toda, da onde também essas ideias todas que tu tem aí, porque ela é uma chuva de ideia, ela transforma tudo. Não dá para ficar 2 minutos do lado dela que ela tem milhões de ideias.
Bueno, Suzana e Ademar, essa energia toda vem da natureza, né? Eu nasci na roça, lá onde a gente tinha que levantar 4 horas da manhã para tirar o leite da vaca, né? Para poder sobreviver, e era da natureza, né? Que eu fui aprendendo assim naquela época que a tecnologia não era a que nós usamos hoje, mas tinha uma técnica, né, de garantia de vida, não havia venenos para mexer na terra, então era a natureza e a gente comia bem. E eu comi pouco veneno, eu acho que é por isso que eu tenho tanta energia, né? Eu sempre procurei me desviar dos venenos e comer muito do natural, daquilo que os bichos comem, eu como também. E junto com os bichos eu gosto de viver. Eu não gosto de viver em apartamento, eu gosto de viver em casa, né? E essa questão do lixo zero, eu fui aprendendo que, de fato, sabe, não tem o bota fora. Quando você compra, você tem que comprar aquilo que, de fato, te faz falta, né? Nem muitas vezes a gente fica pensando, eu preciso. Será que eu preciso? Né? Eu preciso mesmo? Ou eu vou... Ontem eu estava conversando com uma pessoa e comprou uma caixa de leite, né? E aí eu fiquei pensando, tá bom, a pessoa precisa beber o leite. E a caixa vai fazer o quê? A gente joga no lixo. Mas não tem lixo. Não existe o lixo. O lixo é o outro, o planeta é o lixo, o meio ambiente é o lixo. Não, mas aí a pessoa diz, tu suja tudo e depois tu vai beber a água do lixo que tu fez. Não, eu compro água mineral, eu só bebo água mineral. Gata. Lençol freático está altamente contaminado pelo meu lixo, pelo teu lixo, pelo nosso lixo, né? Então, eu tenho, assim, muita sorte de conviver no meio, assim, no meio ambiente, né? Aqui em casa, eu tenho um espacinho bem pequeno, mas eu sempre tenho, normalmente, 2 tipos de fruta no quintal. A uva, que acabou agora, né? E aí eu tenho ainda, já vou ter abacates, e tenho goiaba agora, bastante goiaba. Suzana, inclusive, experimentou das nossas goiabas. Tenho goiaba e figo, né? E aí é sabe, essa natureza que leva a gente a pensar. Mas aí, Ademar e Suzana, eu sou professora, né? E eu fico pensando como é que eu ajudo os outros, porque a gente sozinho não faz as coisas, né? A gente faz um pouquinho. Aí convidaram mais gente para ajudar a fazer. Aí algumas vezes a pessoa diz, eu não vou fazer porque os outros não fazem. Eu digo, mas tá. Faz um pouquinho, que a praia é feita de grãos, né? A praia é feita de grãos. Tu vê, tu analisa cada grão, não, eu analiso a praia. Pois então. Vamos lá fazer a praia da boa ação, a praia limpa, né? E aí foi interessante, né, Suzana? O outro dia o pessoal ali do Espalhe Amor, é uma ONG maravilhosa. A Sheila me telefonou e disse, Natália, nós estamos querendo fazer um incentivo lá para as crianças do Chapéu do Sol, que é uma comunidade lá no limite de Porto Alegre, já no final, lá onde o asfalto já não chegou ainda, não tem casa, não tem. E aí a gente está animando as crianças lá para voltarem à escola. Digo, aí o que vocês estão fazendo? Estão pedindo livro nos lugares por aí. Mas agora a gente já tem bastante livro, estamos pensando, vamos entregar esse livro para as crianças numa sacolinha de plástico? Digo, não! Dei um grito, sabe? Como é que tu vai entregar aquilo que tu conseguiu com tanto sacrifício no material que, primeiro, as crianças vão para a escola com a sacolinha, quando voltarem, a sacolinha já furou, né? Aí vão vir perdendo as coisas. E é um lixo, eles vão botar aquilo fora. E aí eles ficaram, e como é que a gente vai fazer? Vamos fazer uma mochilinha para eles. Aí eu pensava assim, que eram uns 2 meses, daí uns 2 meses ia fazer a mochila, né? Não, aí eu perguntei, meu Deus, vamos fazer a mochila? Vamos fazer a mochila. Mas quem vai fazer a mochila? Nós não sabemos, vocês sabem costurar? Não sabem. E eu aprendi a costurar, eu não sabia, aprendi a costurar. E aí eles disseram, não, é porque são 100 crianças. Eu digo, eita, meu Deus, 100 crianças, 100 mochila, já fui ficando assustada, sabe? E aí, mas, bom, 100 crianças, se eles disserem daqui 1 mês, 2 meses, tranquilo, né? Não, daqui a 15 dias. Hã?
100 mochilas daqui a 15 dias eu tentar. Mas eu acho que não vai dar para fazer. Eu digo, quem é que está dizendo que não dá para fazer? Não vão fazer sim. Aí eu corro me segurando, né? E aí eu fui chamando as companheiras, de tudo quanto era lado, gente, são 100 mochilas, e não temos mais 15 dias, só temos 14, vamos fazer, vamos fazer. E o pessoal, algumas fugiam, sabe? Algumas pessoas assim, não dá, não é, tu não quer fazer mochila, desmancha a calça. Porque aí a desmanchar a calça, sabe, Ademar, a Suzana ajudou a desmanchar, e ela viu que a gente não bota nada no lixo, nem a linha que a gente puxa, né, e vai para a cama de cachorro. Para encher a caminha de cachorro, ficar bem molinha ali, bem macia, né? Todo. Aí a gente foi. A Suzana ajudou a desmanchar, porque iam me visitar para ver como é que estavam as mochilas, igual aqui a calça. Falta ainda 20, falta ainda 30, né? Aí quando a turma faltavam 15, eu digo, só faltam 15, que as outras não estavam nem acabadas ainda, mas faltavam 15. Aí foi muito legal, muita gente, nós... Aí depois eu fui lá ajudar a entregar, sabe? Eu estava esperando o pessoal convidasse. Quando me convidaram, eu digo, ai, mas que coisa boa, vou lá ver. Aí o negócio tocou fundo, sabe? Eu fiquei engasgada, não consegui falar nenhuma palavra. As crianças se agarravam nas mochilas, cheia de livros, porque as gurias pesquisaram, procuraram caderno, livro, caneta, lápis de cor, era tanta coisa bonita. Aí a criança se agarrava e puxava a saia da mãe, que quase deixava ela pelada no meio do mato. Mãe, eu tenho livro, mãe. Mãe, eu vou para a escola, mãe. Mãe, eu tenho caderno, mãe. Sabe? Mas assim, com a mochilinha apertada no peito, que não largava de jeito nenhum. Aquilo ali, olha, me deu um nó na goela, viu? Eu falo goela mesmo, porque, olha, não é garganta. Nossa. E as gurias que tinham ajudado a fazer. E é assim que a gente vai levando a vida, viu, Ademar e Suzana? E aí é um monte de gente agora. Você sabe que eu estou olhando uma coisa aqui, ó. Porque tempo atrás eu fiz um trabalho sobre isso. E aí eu estava olhando o consumo de água para a produção do jeans. A hídrica de uma única peça é de 5,2 mil litros de água. Então, para ver... E o material, o tecido, o algodão, aí tu bota no meio ambiente um pedaço de jeans, uma calça jeans no meio ambiente, ele vai ficar ali gerando lixo, juntando de tudo, ele não se desmancha. Agora, o outro foco nosso, tu pode até te assustar, Ademar, é o guarda-chuva quando quebra. Todo mundo quebra um guarda-chuva, né? Nós não deixamos ir para o lixo, não. Nós temos agora o desafio, inclusive a Suzana aí já mandei o projeto para ela, temos que sentar para preparar. Uhum. Todo ano a gente está fazendo 100 capas, tipo é uma coberta para as pessoas em situação de rua. São 8 guarda-chuvas para fazer uma manta. E essas mantas para substituir aquelas, nós queremos isso, né? Que a prefeitura oferece aquela coberta, um cobertor que dura no máximo enquanto está aquela semana pegando forte do frio. Uma semana, 10 dias. Aí depois disso, a pessoa que está na rua não tem onde guardar. Então ela deixa ali junto com os papelões, as coisas que ficam na rua. Aí o DMLU passa e tudo aquilo é lixo. Aí vai para o aterro sanitário. E a gente vem tentando substituir isso aí já há uns 4 ou 5 anos que a gente faz na média de 100 mantas dessas por ano, né? E oferece para as pessoas. Como é que funciona a doação disso? Como é que vocês conseguem essa quantidade de peças e para fazer tudo isso? Porque agora eu já até anotei aqui, fazer uma campanha de coleta de guarda-chuva e Nova Prata. Isso, e mais o outro lado. Assim, Ademar, não é só coleta de guarda-chuva. É as pessoas se sensibilizarem e ajudarem a pagar uma capa dessa. A capa, a gente estabilizou mais ou menos o preço de R$40 cada manta dessas. E essas mantas, esse valor de R$40, a pessoa, assim, sabe, quando tu quebra um guarda-chuva, tu joga fora. Se jogar fora, a gente pega, não é mais fora, né? Então, tem que pegar o guarda-chuva, desmanchar, lavar, recosturar, porque ele fica todo rasgado, recosturar e montar a manta. Então, a gente paga normalmente para a costureira, para a pessoa que treinou com a gente para fazer, R$20 por manta pronta. E os outros R$20 fica para a gente arrecadar e projetar
botar para frente, porque precisamos das máquinas, precisamos da linha, precisamos pagar a energia, a luz, que está bem boa de preço, né? Tu sabe, né? Aqui em casa, eu fazendo deu quase R$300 de energia, assim mesmo. Aí tem a água, tem uma merendinha que a gente faz ali. Então, a gente faz um esquema. Sabe, vocês estavam falando antes de projetos, né? Eu trabalho com projetos, eu acho que eu estou com 76 anos, quase que perco a idade. 7,6, viu? E eu trabalho com projetos desde os 14, 15 anos. Aqueles projetos assim que a gente vê o antes, durante e o depois. E ele sempre tem que ter o depois para ser o primeiro no próximo, sabe? Eu trabalho sempre assim, eu sou capricorniana, sabe? Eu não sei trabalhar assim, na nuvem. Quando falo nuvem, que é, né, nessa nova tecnologia, eu fico procurando onde é que está, parece que não faz parte do meu mundo. Eu sou terra, sou água, sou chão, então a gente trabalha esse projeto assim. Então a gente caça, a turma diz, vamos caçar guarda-chuva após uma ventania, a gente vai para a rua e recolhe um montão de guarda-chuva. Ou vai nas cooperativas. Outro dia a gente foi ali a Gravataí, acho que foi, que a colega foi pegar lá 800 guarda-chuva no galpão de reciclagem. Aí as gurias vão juntando lá, tá? Aí a gente paga para as gurias para tirar do ferro, porque se a gente trouxer os guarda-chuvas todos, aí precisa trazer um caminhão, né? A gente traz no carro de uma colega, de outra, então as gurias lá do galpão já tiram os ferros e já fica o ferro, porque assim, Ademar, o ferro ali, ele vai para a sucata, ele gera renda. Se o guarda-chuva, do jeito que ele é jogado fora, ele vai para o aterro. Ferro, pano, tudo. Quando a gente pega e tira o pano é nosso e o ferro é para a reciclagem. Ele gera dinheiro de novo. Não vai nada para o lixo, sabe? Nada. As varetas, aquelas todas vão para a sucata, vão ser vendido como sucata, porque ele tem uma mistura ali de ferro, alumínio, plástico, um monte de coisa. Então, e aí ele vale para nós, um guarda-chuva, vamos dizer que fosse 50, 60 reais, e aí a gente acaba construindo um monte de coisa, porque não é só as capas para morador de rua que a gente faz. Faz, né, Suzana? Faz capa para gente também, faz um monte de coisa, sabe? Um dia eu vou te chamar para te fazer uma reportagem quando a gente vem em feira na rua. Tu vai te admirar do que a gente cria ali. E coisa bonita, sabe? Tem uma briga minha aí. Eu sou danada para dizer, vai fazer coisa bonita? Não vai que fazer coisa bonita, vai para casa, dorme. Dorme, quando tu te acordar, volta aqui para trabalhar com a gente, fazer coisa bonita. Porque a gente tem que fazer coisas que os outros gostem, que os outros não peguem e joguem no lixo, porque aí não tem, né? Tem que ficar, né, Suzana, bonita, que a turma pegue e fique apaixonada por aquilo. Nunca mais vai largar aquilo ali, tá? Fica até o finalzinho. Não, eu vi os produtos, eu entrei no Instagram e vi os produtos. São lindos, maravilhosos. É maravilhoso. Muito bom. Muito bom. E aí, assim, eu sou encantada pelo projeto da Natália. Daí aí tu tem noção, que como eu trabalho com política pública, daí tu tem noção agora, juntando o que a Natália faz, do que eu já criei, né? Então, assim, eu já criei, então eu não posso fazer isso sozinho, vou precisar da ajuda agora para a gente poder organizar isso. Por quê? Porque ela tem o projeto que é a ação, né? E aí, agora eu tenho a visão da gestão por trás, né? Para poder estruturar isso. Eu disse, Natália, vai ter que sentar, só que eu sozinha eu não vou conseguir fazer isso. Vai precisar sentar, vou precisar mentorar, organizar isso para a gente poder estruturar isso como uma política pública. Então, ela tá ali, o cabelo dela. O que eu já enxergo, né? O que eu atraso aqui enxergo? Tem a questão da água, né? Tem a questão da luz. O que eu já enxergo? A política lá né? Sei lá, dependendo do local, botar os coisas de ventos para captar as energias, a água, né? Recolhimento da água da chuva, ou seja, tudo vai ser sustentável, o espaço. Então, preciso fazer o quê? Organizar agora a ação que ela faz com o que está por trás da política pública para este espaço ter todo ele, desde o início, sustentável, tá? Para
poder estruturar e estabelecer essa rede. Por quê? Porque o que eu vejo, né, eu aqui como gestora, organização de políticas públicas, ela tem todo o processo de execução, propriamente dito. Mas precisa criar um modelo de organização para gerir isso, para isso estar interligado em rede. Então, isso precisa ser estruturado como uma organização de política pública, para daí poder fazer um sistema, para daí poder fazer a coleta, né, da onde vai vir dos locais, entende? Porque hoje tudo é feito de forma, entre aspas, amadora. São tudo voluntários. Por exemplo, eu sou uma. Se vocês pegarem meu carro, né, tem ventania, tem guarda-chuva na rua. Eu sou assim. Cada um dos projetos sociais que eu conheço, eu lido, eu paro na rua, eu cato tudo que vocês imaginarem, eu paro encho meu carro e vou largando para os projetos, né? Então é caixa de leite, guarda-chuva, é assim. Aí são os outros projetos também da Caixa de Leite. Mas eu queria lembrar, Suzana, que na nossa oficina ali, tentando ver como seria essa cidade educadora em Porto Alegre, teve gente que disse, não, mas nós já temos todas as políticas públicas, nós já temos. Eu fiquei assim, sabe, peraí, como é que é? Nós temos, aí de repente, eu falei, né, nós temos todas as leis, só que a lei é a lei. A política, a polis, o povo envolvido, onde é que está? Onde é que está? O povo até, né, propôs a lei, mas depois da lei pronta, ela não foi, vamos dizer assim, não foi, o povo não participou, o povo não entrou. Por exemplo, nós temos a lei das sacolas, que o mercado não pode mais entregar sacola de plástico. Eu chego com a minha sacola ali no mercado, em todos eles, aí o pessoal vai, já pega o saquinho, digo, para aí que eu tenho a minha. Aí o pessoal na fila diz, mas a senhora, por quê? A senhora não gosta do saquinho do mercado? Eu digo, não, eu gosto, acho lindo, bonitinho, mas para onde que ele vai depois? Eu boto isso hoje. Não, peraí, eu boto aqui, eu tenho o saco da ração dos cachorros, do meu vizinho, todos aqui, todos me trazem o saco e eu faço a sacola e vou levando. Então, mas essa questão que precisa o povo entender, que política pública é um envolvimento da população naquilo que o povo precisa. Não é daquilo que se escreve e se bota na gaveta para guardar, para eternamente ficar lá. Né? É a vida do povo. E eu disse outro dia, e a pessoa ficou meio assustada, se existe uma lei e não te serve, bota fora, vamos criar outra, porque a lei é para as pessoas, né? Por que tem a lei do trânsito? É para você não entrar de frente com o outro, né? Então, mas se ela não te serve, muda, arruma, dá jeito, vai procurar. A lei é para beneficiar, mas ela não pode ficar no papel também porque não dá. Essa questão da lei das sacolas, nós precisamos botar quente, porque disseram que ia ser regulamentado, acho que não foi, já deve ter caducado até, né, mais velha do que eu, e não foi na prática, né? E aí continua os sacos. Eu fui uns 3 anos atrás, eu fui fazendo uma pesquisa sobre questão ambiental, e cheguei lá em Uruguaiana, estava aquele vento minuano, sabe? E aí eu olhava assim, para todo lado que eu via no lixão, era saco de plástico voando. De repente eu fui olhando assim, em cima, na ponta de um eucalipto, que eu tinha que virar minha cabeça tudo que eu pude, para ver na ponta do eucalipto um saco de plástico enfiado lá. Digo, meu Deus, mas que tristeza! Tanto saquinho de plástico, e por que as pessoas precisam de tudo isso, né? E é isso. São os saquinhos plásticos, as garrafas PET, as latinhas de refrigerante jogado na beira das estradas. Ontem eu estava um carro, veio, o cara jogou fora uma latinha. Eu digo, meu Deus, como é que as pessoas ainda não criaram consciência disso? Porque isso já não é mais novidade para ninguém. Poxa vida, eu acho que tem que ter um pouco de sensibilidade, né? Um pouco de pensar no próximo, na comunidade que você vive. Que dificuldade das pessoas compreenderem isso. Nós temos que fazer com a professora Natália, transformar ela num senador. Para ir lá dizer para os caras, leis que não servem, vocês joguem no lixo e façam outra.
Mas não, eu acho que eu, como pedagoga, eu fico aqui onde eu estou e vou, sabe que nem as formigas, aquelas danadinhas que vocês botam veneno e ela não morre, e aí a gente tem que ir gerando os filhotes por baixo e tentando, né, e de repente a gente dá umas estouradas para mexer, que eu duvido que eu tivesse perto desse cara aí que jogou a latinha fora, eu não ia pegar a latinha e devolver para ele no carro dele, eu faço, já fiz coisa parecida umas 2, 3 vezes, né, as pessoas dizem, mas essa velha é louca, eu digo, não, louco é você que está pensando que esse mundo aqui não é o teu, né? Tu que bota fora o que tu não quer, tu comprou, te custou caro, pessoa aí, como é que pode? Tu botou fora, foi tu que comprou, como é que tu pode? Tu bota dinheiro fora assim, né? Eu digo para as pessoas, é assim já, né? E aí então, sabe, essa coisa aí, então, nós estamos aí conversando com o pessoal, eu até vou dizer aqui para vocês, mas depois vocês não contam para ninguém, viu? Tem um pessoal aí querendo produzir, ver a questão da alimentação orgânica, né? E a gente já está conversando, vamos fazer uma sacola. Quantas sacolas? Mas não importa quantas sacolas. Vamos fazer. Tem muita gente querendo ganhar dinheiro, né? Saber pegar as pessoas que querem ganhar dinheiro e fazer sacola, e entregar sacola saudável para as pessoas, e botar o nome na sacola, fulano de tal, tu é dono dessa sacola, vai cuidar da sacola pro resto da tua vida. Eu tenho dessas sacolas aqui, eu tenho umas que eu tenho já uns 7, 8 anos, e ela, olha, aguenta o tempo todo, não rasga, não estraga. E eu fiz esse sistema que ensinei o pessoal de costurar, não sei se dá para ver, ó, por fora um pouco, e umas eu boto mais embaixo. Tu pode botar uma melancia aqui, ela não rebenta, sabe? Então, e aí, as pessoas precisam ganhar dinheiro com coisas úteis, oferecer para os outros coisa que, vamos dizer assim, resultem em vida, não em bota fora, né? Voltando à questão das mantas, eu até falei com o pessoal ali, quando a gente conversava, Susana, as mantas que vêm da China, por que tu gera dinheiro para a China e não gera dinheiro para a comunidade aqui, que precisa comer? Então, tu vai dar para os daqui, tu dá esmola, e para o da China, tu dá dinheiro? Como é que é? Isso é política pública, é pensar no povo, é pensar na qualidade de vida. O que é dar de comer para o povo? Dar de comer para o povo, para mim, não é dar pão, é dar trabalho, né? Trabalho honesto, não trabalho escravo, nem coisa parecida, né? Mas um trabalho que torne digno, que te faça feliz, que é a única coisa que interessa para a gente, né? A gente ser feliz, né? A minha amiga ali na praia, tomando banho lá, no Xangri-Lá, né? Aí me mostrou, outro dia eu fui procurar ali, mas nem achei, fiz tudo. As sacolas, ela me mostrou aqueles negócios de praia, sabe? Como é que chama? Sombreiro de praia, quebra-sol, não sei o quê. Era um monte, um material, uma maravilha. E ela disse, Natália, olha, estão botando fora isso aqui. Digo, o quê? Estão botando fora, acho que não presta, porque vinham botar por fora, não junta. Como é que eu vou levar? Não cabe no carro, tira os ferros e traz o negócio. Entrega logo os ferros aí para os catadores, que eles vão querer, e traz os panos. A guria fez uma viagem de lá, de Xangri-Lá, para me trazer o carro cheio. E aí eu digo, e agora, José? Estou com a casa cheia de lixo. O pessoal disse que era lixo, né? Digo, agora tu tem que negociar a sacola. Agora vão mais 50 sacolas que a guria vendeu lá. Aí, Natália, quer mais 5. Natália, quer mais 10. Aí já tem um monte de gente fazendo sacola. E a gente está vendendo, retornando, sabe? Aí, mas e a alça? Vamos ter que comprar? Não, tem calça velha aí, calça de jeans. Fizemos calça com as calças de jeans, a gente fez as alças, né? E aí as pessoas que estão fazendo estão loucas de felizes, porque estão transformando aquilo que era lixo numa coisa bonita que as pessoas gostam. Entendeu, Ademar? Sim, eu não sei se tu é feliz, mas eu sou muito. Não, eu sou muito feliz. Da mesma forma. Eu acho que tudo, a gente não tem que fazer tudo pensando pela gente mesmo. A gente tem que pensar pela nossa vida, pela nossa felicidade, pelo nosso modo de viver, mas nós temos que pensar também no nosso semelhante. Então, aí as coisas, elas fluem melhor, né? Eu sempre digo para os meus filhos que têm 18 e 14 anos, façam aquilo que te faça feliz. Não procure
caminhos que você vai ter que enfrentar adversidades. As diversidades, elas vão, inclusive naquele que você vai escolher e ser feliz. Mas as adversidades naquilo que você faz com felicidade, elas não têm uma consequência maior. Elas vão passando e você vai superando elas com a maior tranquilidade do mundo. Eu penso muito nisso e é maravilhoso. São ensinamentos que a senhora falando dessa forma, a gente sabe que isso foi a vida que ensinou. Não são a senhora muitas... não veio. A senhora não veio. A senhora, se você me chama de senhora, eu vou me sentar no sofá e comprar uma televisão para cá. E aí eu fico ali, né? Me diga uma coisa, vocês têm um local para isso? Vocês têm uma... Como é que é a estrutura para tudo isso? Ou cada um faz então aí eu vou te falar. Como é que funciona? Agora me chamaram para ser presidente do Instituto ECOA. Instituto ECOA, a proposta do Instituto ECOA é ser ecológico, sustentável, né, e ter um social assim como foco, quer dizer, é a sociedade que nós queremos. Então, temos um espaço cedido por uma moça, uma senhora fantástica, né, a dona Rita, é uma casa enorme ali, eu te convido para visitar, 3 andares ali no Intercap, e lá a gente tem vários projetos, inclusive hoje estou com as mãos doendo aqui, Suzana, tu não chegou para me ajudar, ó. Nós vamos fazer limpeza na sala do psicólogo. Tem um rapaz que mora lá, o Alexandre, ele é psicólogo e ele já está fazendo um atendimento psicológico, oferecendo ali, assim, sustentável também, sabe? No sentido de cobrar pouco e ajudar as pessoas. E aí, então, hoje nós nos juntamos todos, porque não tinha dinheiro para pagar, para limpar ali o salão dele, a parte dele já está limpinha, prontinha para receber o pessoal. Aí ele vai fazer está fazendo já online, porque a sala não estava boa, um trabalho com os alunos, com os pais dos alunos, com os professores e diretores da escola. Um atendimento, sabe? E está chamando mais gente. Se vocês acharem que tem um voluntário, uma voluntária, ele vai trabalhar, todo mundo tem que ganhar, mas ele vai fazer um trabalho social, ele vai cobrar pouco, mas que dê para manter e pagar os custos da casa, essa coisa toda. Então, na casa nós temos o ateliê, que é Florescer Rede, que quer ser, de fato, uma rede, engajando pessoas em todo o sentido. Tem o projeto do Alexandre, que é o atendimento psicológico social. Tem uma piscina, que a gente tem recebido bastante pessoas, uma piscina grande, inclusive eu tive falando essa semana com algumas pessoas, que se quiserem, por exemplo, tu conhece um professor de natação ou hidroginástica, queira lá treinar, a gente aluga, a piscina tem 6 metros por 3, dá para fazer umas boas aulas de hidroginástica, a turma aí que está acomodada, sentada, enferrujando no sofá, e para lá se mexer naquela água quente, enquanto o sol está bom. Paga um pouquinho, ajuda a gente a comprar o material para a piscina, se diverte, fica feliz, se encontra com os outros, se mistura ali. Tem um salão enorme que a gente quer estar alugando, que antes da pandemia já fazíamos muitos eventos lá, evento do lixo zero, virada sustentável, discussão sobre o lixão que era para ser enviar à mão, que nós não deixamos acontecer, e outras coisas assim. Então, tem um espaço, e a terceiro andar são suítes, e a gente aluga para ajudar a pagar os custos da água, luz, internet e IPTU da casa, sabe? E aí nós temos, aí tem as moradias, tem uma cozinha enorme, tem um brechó muito bonito, né, Suzana? Está precisando de voluntárias lá, voluntários, que abram o brechó todos os dias, porque o brechó é uma fonte de renda, e uma fonte de cuidar do meio ambiente. A roupa que vai para o lixo, não quero nem pensar, né? Sim, não quero nem pensar. Né? E ali a gente vende por um precinho bem baixo para todo mundo poder usar, né? Ficar bonito, a gente não dá nada lá, viu? Porque dar, eu considero, e sempre isso trabalho há muitos anos, quando você dá, você está considerando que a outra pessoa é incapaz. É incapaz, inclusive as mantas, nós não damos para as pessoas em situação de rua. Eles têm que recolher guarda-chuvas para fazermos a outra manta do outro.
sabe? Ele tem que ir à procura. Se ele não achar guarda-chuva, ele tem que trazer tampinha, tem que trazer alguma coisa, e ele tem que conversar com a gente que não conseguiu o guarda-chuva. Tá? Aí a gente entrega também via ONGs que já trabalham com as pessoas em situação de rua. Então, eu faço parte da diretoria do Instituto ECOA, depois você pode olhar na internet, instituto.ecoa, e do Florescer.rede. O Instituto é uma ONG com CNPJ e Florescer é uma rede. Aí depois tem outras coisas que eu faço aí que não dá para contar aqui. A professora Suzana, ela é a nossa fonte de informação de Porto Alegre, do Grupo ECOA, tem todo esse grupo que eu fui lá. Eu participei em 2 reuniões que teve lá desse projeto da política pública da cidade educadora. Então, tive o privilégio de conversar com várias pessoas das entidades aí. E é maravilhosa essa união que está acontecendo em cima de um objetivo comum. Eu acho que quando a gente se une, a gente se fortalece. E aí a gente conquista as coisas com muito mais facilidade. Professora, que mais? Eu te convido para conhecer o Instituto ECOA, tá? Sim, eu vou. Tu viu, Ademar? Tu viu, Ademar? Hein? Não escutei. Não entendi. Não entendi. Não, é que não precisa a professora falar, né? Eu não você aí, você tem um desprendimento e um conhecimento que é fabuloso, que é maravilhoso. Então, esses projetos que estão aí acontecendo, assim, deixa a gente muito feliz. E eu fico muito feliz de poder levar para algumas pessoas esses ensinamentos que a vida nos proporciona, e com pessoas assim que se dedicam em cima de projetos, pensando no bem comum das pessoas. Isso não existe. Não existe pagamento, né, Natália? Não. É a vida. O pagamento que a gente recebe... Isso fica para todo mundo, a gente tem que estar sempre conversando sobre isso. O maior pagamento que a gente recebe é a vida. Quando a gente pensa, a gente é sobrevivente de uma pandemia, é sobrevivente de guerras, é sobrevivente de climas, é sobrevivente... é tão bom viver, viu? Então, esse é o pagamento que a gente não tem preço. E se a gente está vivo, tem que estar vivo de verdade, né? E o estar vivo de verdade é nada de ser senhor, senhora, velho, velha. Essa coisa não existe. Isso aí é ultrapassado. Disseram um tempo que a gente era velho. Mas hoje a gente não pode ser gente velho. O dia que eu parar de me mexer, bom, aí vocês cuidem para levar para um lugarzinho ali. E não leva para ali, não. Eu já disse que eu quero doar todo o meu corpo, que é para continuar vivo num estudo, sabe? Porque eu aprecio a ciência. Eu acho que o conhecimento é fundamental. Se a gente não conhece, a gente, né? Tem muita gente que não conhece e precisa conhecer. Então, a gente precisa estar somando nisso, Ademar. Você que é uma criança perto de nós, né, Suzana? Aí o menino ainda, vamos semear junto, vamos plantar... Eu acho que eu te vi num dia lá no Congresso, numa reunião. Lá, eu vi. Eu acho que eu estive duas lá. Sim. A gente, a juventude somos nós que fizemos, né? As pessoas às vezes dizem, Ademar, como tu tá jovem ainda, às vezes a gente encontra um amigo de infância da mesma idade da gente, a pessoa tá aí, parece destruída, que, sabe? Eu digo, não, é que a vida é a gente, a juventude do nosso corpo, da nossa mente. Somos nós, a forma que nós conduzimos a vida. Sim. Então, a idade hoje ela não tem relevância nenhuma no contexto do viver. A idade ela não limita ninguém a nada. Quem limita somos nós mesmos que nos autolimitamos em algumas coisas. Então, eu penso assim também. Eu estou aqui para a gente fazer alguma coisa. Depois, uma etapa de vida, embora a gente não tenha toda aquela condição de vida que muita gente pensa às vezes, mas por que não fazer algo por alguém, não ter um propósito de ajudar? Por que não? Não importa a nossa condição financeira ou não financeira. Mas eu não tenho condições. Não, tu sempre vai ter condições de fazer algo por uma outra pessoa. Sempre. Por mais simples que seja. Então, eu acho que isso aí que é o sentido da vida e que nos leva muitos anos para frente e nos torna jovens. Eu acho que, no meu entendimento, é isso. Isso aí. Eu não tenho tudo o que eu quero, mas o que eu quero, eu amo, eu aprecio, eu não largo. Garanto. Principalmente os amigos. Os amigos que eu tenho. Amigos, meu Deus do céu, eu tenho muitos amigos. É tão bom ter amigos, sabe?
E agora, mais Conheceram um pouquinho da Natália e o projeto? Não, Viram como é que era a minha inspiração? Meus exemplos são assim. Eu só sigo exemplos assim. Agora, acho que vocês se tornam meus amigos e, bom, aí agora já tem um compromisso, vamos ter que ser parceiro, né? Vamos ter que ver como é que vocês, como é que a gente se articula para melhorar, dar mais um passinho, se sentir mais jovem nessa luta, porque o planeta está precisando de nós, né? A sociedade, as políticas públicas, quer dizer, o povo está precisando de nós, e a gente se junta para poder cuidar. Eu agradeço imensamente o convite da Suzana, as conversas aí do Ademar, essa coisa toda, mas olha, saibam que vocês agora têm mais uma coisa para pensar, vamos estar junto, cara. Não dá para você largar mais. Eu já fiz as minhas anotações aqui. Já anotei as pessoas, os contatos de algumas pessoas aqui que eu vou fazer a partir da manhã, que trabalham com Recicla e que tem outras. Já vou fazer alguns contatos. A senhora vai surpreender uma hora dessa aí com uma carguinha de guarda-chuva aí para fazer bastante capa aí para as pessoas. O que é Cleci Gonçalves? Eu também não sei tudo o que quero, mas amo tudo que tenho. A Cleci Gonçalves falou aqui, ó. Olha aí, viu? Pois é, que coisa boa. Vamos somar, companheirada, vamos tocar. E comprar os produtos das mulheres, divulgar, tornar parceiro, sabe? E pensar sempre, o que eu tenho não pode ser colocado fora, porque o fora é uma conversa fiada. Esse fora, o lixo não existe. Se existe algo de lixo, sou eu, é tu, que somos tão incapazes, né, de pegar as coisas e estragar. Né? Estamos estragando o meio ambiente. Outro dia eu estava dizendo, não sei se ainda tem um minutinho para falar. Eu nasci lá em Alegrete e cresci em Itaqui, eu pegava o trem Minuano lá em Itaqui, lá em Uruguaiana, e vinha no Minuano para Porto Alegre. Quando o trem parava, sabe coisa de criança? A gente metia a mão na janela do trem e pegava pêssego do mato, cereja do mato, pitanga do mato. E hoje a gente estica o olho e não enxerga, não pede mais isso. Nada. O outro dia que eu fui fazendo uma pesquisa pelo interior aí, as pontes estão, assim, enfeitando as valas lá, não tem mais rio, não tem mais árvore, não tem mais planta. A gente pergunta, você conhece o pêssego do mato? Não, não sei, não deve ser daqui. E a pitanga? Pitanga, acho que algum passarinho ainda trouxe alguma semente. Pêssego, cereja do mato, não tem mais. Botaram um mata-praça e lá foi. Quem fez isso, meu Deus do céu? Nóizinho, né? Mas eu moro num sítio no interior e lá eu tenho fruteiras, estão se criando várias fruteiras, né? Mas é árduo para cuidar de tudo isso, né? Final de semana a gente fica lá roçando, cuidando para deixar as coisas com condições. Mas nós temos lá várias fruteiras e muitas frutas, porque eu acho que é importante isso também. Mas, Natália, foi um prazer maravilhoso tê-la aqui. Conhecer você foi fantástico. E, nossa, ficou muitos ensinamentos bacanas. Continue com essa energia de Deus, porque isso é uma luz que vem uma energia superior que habita em você para fazer todo esse trabalho que você faz. E é um exemplo de vida. Gratidão por ter nos dado oportunidades de ouvir esses ensinamentos. Eu que agradeço porque vocês, ao me encontrar e valorizar, porque velho é sucata, né? Não deveria nem ser conversado, chamado para bater papo. Então, quando vocês me enxergam assim, eu vejo que vocês têm um poder diferenciado, vocês têm sabe, uma luz que vem e vai espalhando. A luz, a lâmpada, né? Eu gosto muito de ler a Bíblia também, né? E lá diz que a luz não é para ser colocada debaixo da mesa, é sobre a mesa. E vocês são essas luzes que estão iluminando. Vamos somando e vamos iluminando esse pedaço de mundo que está aí. Obrigada, gente boa. Um beijo. Beijo. Obrigada, Natália. Sabe que eu estou sempre te carregando comigo, né? Para onde eu vou, tu vai comigo. Vamos junto. Vamos junto. Vamos junto. Beijo. Obrigado, menina. Tchau. Beijo, muito. Tchau, beijo. Uma boa noite para todos. Amém. Terça que vem. Beijo. Compartilhamento. Beijo. Obrigado.
Alex, Gabriel, Aguardo Nilza. vocês, aguardo vocês. Tchau. Pode deixar. Tchau, Natália. Tchau, tchau. Um beijo. Oi. Que maravilhoso, que pessoa maravilhosa, que coisa boa, né? São momentos assim que a gente vive aqui que nos deixam muito felizes de encontrar essas pessoas com toda essa motivação de vida, né? Com essa luz interior que espalha a energia positiva e a luz, né? Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Terça que vem nós vamos estar novamente aqui. Acompanhe o nosso canal, fiquem aí. Tem muita novidade sempre a gente colocando aqui nessa parte de ações sociais, entidades sociais, de trazer experiência das pessoas. Eu acho que isso nos motiva e nos mantém vivos e fortes. Obrigado, fiquem com Deus, um beijo no coração de vocês.